Vamos começar falando sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal? Sim, a gente segue, em mais uma fase desse julgamento. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal reunida lá, iniciou agora há pouco, quem está falando agora é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, começou a julgar hoje os 10 réus, nesse que é o chamado núcleo 3 da trama golpista. São 9 militares, incluindo kids pretos e um policial federal. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o grupo foi responsável pelas ações mais severas e violentas da organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado. Eles participaram de ações de monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades previstos no Plano Punhal Verde e Amarelo, que era justamente o plano que continha ali, o plano para matar, Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Sakamoto já escreveu sobre isso e até diz que é o núcleo mais macabro do golpe, o Sakamoto. Olha, Fabiola, é o núcleo macabro do golpe, né? O núcleo, você tem 9 militares, entre general, coronéis, tenentes-coronéis, ou seja, altas patentes do Exército Brasileiro e um policial federal. E eles estavam envolvidos, em ações, que eles chamam de ações táticas, O Procuradoria-Geral da República falou de ações táticas, mas a gente poderia delimitar como ações macabras e terror. O que nesse núcleo, o que esse pessoal estava se propondo, estava executando? Você tem planos como Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo, que pretendiam o quê? Estavam monitorando Alexandre de Moraes, pretendiam explodir o ministro Alexandre de Moraes, matar utilizando um artefato explosivo, envenenar o presidente Lula, considerando, eles mesmos fizeram toda essa análise, considerando que ele tem uma saúde mais frágil, ele pode ser facilmente envenenado e dar um tiro, executar o vice-presidente Alckmin. Isso tudo em 2022, no final de 2022. Os planos, eles não ficaram apenas nas etapas preparatórias, começaram a ser colocados em prática, campana, pesquisa, verificação, tudo. O negócio só não houve, na verdade, um ataque direto a Alexandre de Moraes por conta, no final, de alguns desacertos. Por conta de alguns problemas logísticos de última hora. Caso contrário, poderíamos ter terminado numa tragédia ainda maior. Esse núcleo, além de ações de violência, e vamos lá, não estamos falando de quaisquer pessoas, estamos falando de militares, boa parte desses militares, que faziam parte das forças especiais do Exército Brasileiro, os chamados kids pretos, treinados para isso. Não apenas treinados para matar, mas também treinados para táticas de guerrilha e contra-guerrilha. Não à toa, além da questão das mortes, eles também estão sendo acusados, da tentativa do planejamento de assassinato, estão sendo acusados também de ações para pressionar o comando das Forças Armadas a aderirem ao golpe. Eles faziam pressão também, pressão junto a esses militares, pressão junto às suas famílias. E no terceiro bloco de ações deles, eles atuaram espalhando desinformação sobre as eleições, sobre o sistema eleitoral, de forma a tentar erodir as bases da própria República. Então, você tem um pacote grande, que é um pacote de guerra, é matar, é depor, é pressionar, chantagear, é desinformar, é um pacote de guerra, no final das contas. E esse grupo, ele está, agora ele é o núcleo 3 dos atos golpistas. A importância de julgar, Fabiola, eu termino com isso, não é simplesmente punir aqueles que tentaram, através de uma organização criminosa armada, dissolver o Estado Democrático de Direito. Também reside uma coisa muito importante, que é colocar militares golpistas na cadeia. E a gente não fez isso entre 64 e 85, não houve punição aos militares golpistas que torturaram e assassinaram, que depuseram a democracia, e aí, de certa forma, a nova república ficou grávida de um novo golpe que veio a parir no final de 2022, e por pouco ele não ganhou o mundo, Então, o que acontece? A impunidade desses militares certamente vai também engravidar a sociedade brasileira, engravidar a caserna de novos golpes no futuro. Então, se faz necessário punição exemplar, e que se essa punição, há poucas dúvidas de que eles serão punidos, a questão
A questão não é apenas a punição no Supremo Tribunal Federal. Espera-se, Fabiola, que a partir do veredito no Supremo, o Superior Tribunal Militar comece um julgamento desses mesmos militares e leve à perda de patente deles, que eles deixem de ser generais, coronéis, tenentes-coronéis. Ou seja, que eles percam o direito de ser chamado de militares, porque, afinal de contas, são apenas bandidos. O que representa este núcleo no nosso quebra-cabeça aí que a gente vem montando sobre uma tentativa de golpe no nosso país? Esse núcleo representa, Fabiola, mais uma evidência de que aquele lero-lero, segundo o qual a tentativa de golpe não passou de uma tentativa, não passou de uma cogitação, um mero pensamento, isso tudo cai por terra quando se verifica a atuação desse grupo que fez o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, deflagrou operações de pressão a partir de combinações, reuniões feitas com o general Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro, candidato a vice do Bolsonaro, ex-ministro. A partir de reuniões com o Braga Neto, eles elaboraram um plano para pressionar os comandantes militares que estavam resistindo a aderir ao golpe. Então fica muito evidente que o plano golpista, o complô do golpe, foi muito além da mera intenção, né? Esse grupo deixa isso muito claro, porque, enfim, partiram para a execução. E, de maneira geral, primeiro, não há dúvida quanto à condenação. Serão todos eles condenados, 9 militares, um policial federal. E esse policial federal tem, inclusive, uma peculiaridade, porque ele trabalhou na equipe que dava segurança, suporte à segurança do Lula, que era um dos que seriam mortos se o plano verde e amarelo fosse, o plano punhal verde e amarelo fosse levado às últimas inconsequências, né? E, de maneira geral, Fabiola, a evidência de que serão condenados é que, a exemplo do que ocorreu no núcleo principal do complô do golpe, também aqui neste núcleo, que é composto majoritariamente de oficiais que integravam essas forças especiais do Exército, também aqui os advogados que fazem a defesa, no geral, eles não negam as evidências que foram colecionadas pela Polícia Federal. Eles apenas alegam, a exemplo do que fizeram o Bolsonaro e os membros do alto comando do golpe, eles alegam que tudo não passou de cogitação, tudo não passou de atos preparatórios, argumentam, de resto, que há nulidades processuais, que houve violação ao direito de defesa, porque havia muitas provas, muitos terabytes, e que não houve tempo para que os advogados preparassem uma defesa adequada, questionam a validade da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, todos os pontos que, no julgamento anterior, o Supremo já derrubou em questões preliminares. Aqui também vai derrubar todas essas questões e o resultado disso vai ser um julgamento a ser realizado em 4 sessões da primeira turma do Supremo, né? Mas ninguém tem dúvida quanto ao resultado, não. Serão todos eles condenados. É importante dizer, né, os personagens desse julgamento. O réu de maior patente é o general da reserva, o Estevão Teófilo. Ele era comandante do Comando de Operações Terrestres. E ele é acusado de ter aceitado coordenar as forças terrestres para o golpe. Ele estaria planejando isso, né? Como é que seria essa ação terrestre para o golpe no Brasil? O único que não é o militar é um policial federal, que também está aí no banco dos réus, nesse momento sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É o Vladimir Soares. O que fez o Vladimir e do que ele está sendo acusado? Ele é suspeito de passar as informações sigilosas sobre os locais, os destinos, né, do presidente Lula, né, justamente para que houvesse essa ação deles, que era tentar matar, né, ou matar, na verdade, né, esse era o objetivo. O julgamento, como disse já o Josias, nessa semana ele vai ficar restrito à leitura dos relatórios. Nesse momento, quem está falando é Paulo Gonet. Sobe o som, vamos ouvir o que ele está falando. Vamos ver se tem alguma novidade aí. Sistema de votação e de apuração.
Divulgar a conclusão da lisura do processo foi visto como contraproducente e perigoso. Perigoso, certamente, por desmentir o discurso da fraude e esvaziar a narrativa em que o movimento golpista se apoiava. O pai do réu colaborador, general, escreveu ao filho no dia 4 de outubro de 2022. Há ruídos nas redes sociais sobre a existência de um relatório do Comando de Defesa Cibernética que concluiria pela não identificação de irregularidades no processo eleitoral do primeiro turno. Muitos consideram inoportuna e perigosa a divulgação de tal documento antes do final do pleito. Paulo Gonet trazendo aí o relatório da Procuradoria-Geral da República, né, falando sobre a gravidade dos crimes cometidos por esses envolvidos. Estamos acompanhando, a qualquer momento a gente traz mais informações, lembrando que o julgamento depois será retomado na próxima semana, nos dias 18 e 19, aí sim para os votos dos ministros. Nesse momento, primeiro, é a leitura dos relatórios, né? E depois, como a gente já sabe, as sustentações orais da acusação, que é o que a gente está acompanhando, e das defesas. Lembrando, mais uma vez, Luiz Fux está fora da primeira turma, então não participa do julgamento. Até esse momento, o STF já condenou 15 pessoas pela tentativa de golpe no país, sendo 8 do núcleo crucial, que inclui Bolsonaro, e 7 do grupo acusado de espalhar desinformação, que foi o segundo núcleo a ser julgado. Agora estamos nesse terceiro núcleo, que é esse núcleo muito importante também, que julga os kids pretos. Daqui a pouquinho a gente traz mais desse assunto.